Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E tenho aquele convite para vocês. Olha só, vem comigo aqui. Hoje, nessa aula, nesse vídeo, o nosso objetivo é nós conhecermos um pouco mais sobre a capoeira, principalmente sobre a ginga e sobre os golpes da capoeira, me desculpe. Então, olha só, vamos começar para o nosso início de conversa. Você sabe dizer qual é o movimento básico da capoeira? Você já conhece um pouquinho da capoeira? Já presenciou, já assistiu uma apresentação de capoeira? Entre todos aqueles movimentos que são executados ali pelos capoeiristas, qual é o movimento básico? Você sabe dizer? Então, olha só. O movimento básico da capoeira é a ginga. Leia comigo aqui. A ginga é a base da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. A partir da ginga, surgem os outros movimentos de ataque ou contra-ataque. Os jogadores, então, nunca estão parados. E isso torna a capoeira muito bonita de se ver. Então, no movimento da ginga, o capoeirista, o jogador, ele está sempre movimentando a sua base corporal, o seu centro de gravidade. Vamos lembrar o que é centro de gravidade? É aquele ponto do nosso corpo onde a gravidade incide com mais ação, onde nós temos o nosso peso, né? Quando movimentamos o nosso corpo, nós estamos deslocando esse centro de gravidade. E o controle desse centro de gravidade é que nos mantém em equilíbrio. Quando nós perdemos o controle do centro de gravidade, nós vamos cair, porque nós desequilibramos. Então, o capoeirista, quando está jogando e quando está gingando na roda, ele precisa manter o seu centro de gravidade em movimento, mas sempre sob o seu controle, tá? Para que ele não se desequilibre. Então, vamos entender um pouquinho como é esse movimento da ginga. Então, olha só, a sequência da ginga é de 3 movimentos que vão se intercalando, que vão se repetindo. Então, a gente começa, vamos entender como que é o movimento, né? Com a perna esquerda afastada atrás, pois a perna vem para frente no movimento da base e trocamos perna direita atrás. E esse movimento vai se repetindo, né? Eu vou fazer aqui para você, ó. Eu estou na base, os 2 pés afastados, levo a minha, fazer como no slide aqui, minha perna esquerda para trás. O braço direito vem à minha frente, ó, como se estivesse protegendo. Volto para a base, perna direita para trás, o braço esquerdo vem à frente. E eu começo a repetir esse movimento, sem parar. Isso é a ginga. Tenta fazer aí. Você já tentou fazer? É bem simples. É o movimento mais simples da capoeira, mas é o movimento básico. A partir desse movimento da ginga, é que nós vamos encaixar os outros golpes. Tá? Então, o primeiro movimento que você aprende quando você começa a estudar ou começa a treinar capoeira é a ginga, tá? Porque a partir da ginga é que a gente vai encaixar os demais golpes, ok? Bem simples essa questão da ginga. Então agora, primeiro exercício da nossa aula. Como é formado o movimento da ginga na capoeira? Vamos ver se vocês entenderam o que eu expliquei e se você consegue agora anotar aí no seu caderno, por escrito, descrever esse movimento, ok? Daqui a uns minutinhos nós voltamos.
E aí, você conseguiu, aí, com as suas palavras, escrevendo, descrever o movimento da ginga? Então, vem comigo aqui. Eu fiz aqui, você vai dar uma comparada com o que você anotou, certo? Então, olha só. A ginga é formada por 3 movimentos que se intercalam, tá? Então, quais são os movimentos? Base, recuo para a esquerda, volta para a base, recuo para a direita. Então, como se eu fosse fazer com os meus dedos aqui, ó. Base, recuo para a esquerda, volto para a base, recuo para a direita. Base novamente, recuo para a esquerda, base, recuo para a direita. Então, esse movimento vai se intercalando, tá? Esses 3 movimentos, eles vão se combinando e se intercalando. Isso faz, então, com que o capoeirista nunca fique parado, porque uma vez dentro da roda, ele vai estar gingando, tá? Então, a ginga não para, ela acompanha o ritmo do berimbau, ela acompanha as batidas da música, e isso, né, a ginga mais a música é que dá todo aquele ritmo da capoeira que a gente conhece, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho nos movimentos de ataque e defesa. Primeiro, a gente tem que entender que essa divisão é uma divisão didática, é uma divisão que é utilizada para ficar mais fácil a gente compreender esses movimentos, ok? Na capoeira mesmo, não tem tanta dessa divisão, né? Os movimentos, eles vão sendo aprendidos de forma assim meio que natural. Mas quando a gente vai estudar a capoeira, a gente dá essa dividida para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Então, na capoeira, nós temos 52 golpes, vamos dizer, catalogados, registrados. Isso sem contar as combinações que podem haver entre um ou mais golpes, tá? Então, o número de golpes, com certeza, é muito maior do que esses 52, tá? Mas esses são os que nós temos registrados. Os golpes, então, são divididos didaticamente em golpes de ataque e defesa, e os movimentos, eles podem ser executados com os pés, com as mãos, com o tronco, com o joelho e com a cabeça. Ou seja, todo o teu corpo participa da capoeira, né? Então, todo o corpo existem golpes, né, que envolvem o corpo todo, tá? Então, você vai ter golpes que você vai utilizar mais as mãos, golpes que vai utilizar mais os pés, golpes que vão exigir mais do teu movimento de tronco, ok? Então, a capoeira é um exercício que acaba trabalhando todo o nosso corpo. Excelente para desenvolver a nossa flexibilidade e a nossa agilidade. O lutador de capoeira, ele tem que ser muito flexível, muito ágil e muito veloz nos seus golpes, tá? Mas você não precisa ser isso para começar a jogar capoeira. Você pode começar devagar, de uma forma lenta e ir evoluindo, tá? É o treino que vai desenvolver todas essas capacidades em você. A flexibilidade, a agilidade e a velocidade, tá? Para começar, você não precisa disso. Vamos conhecer então alguns golpes? Vamos começar falando dos movimentos de ataque. Então, são movimentos de ataque: a armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente de compasso, a ponteira e a chapa de costas, entre outros. Esses são alguns, eu acredito que talvez os mais básicos ou os mais conhecidos, tá? Então, esses são alguns dos golpes de ataque. Vamos entender esses golpes? Vamos ver, pelo menos teoricamente, já que não podemos fazer na prática, né, numa aula prática de capoeira, vamos pelo menos entender aqui teoricamente como que eles são executados. Então, vamos falar da armada. Olha só o movimento do nosso GIF, ó. A armada ela é feita a partir de um giro do corpo e com o pé que está lá atrás na ginga, o pé que está no recuo. Vamos ler a descrição? Aplica-se estando em pé e consiste em firmar-se com um pé no chão
e com a outra perna livre, ou seja, a perna que está recuada, fazer um movimento de rotação, varrendo na horizontal e atingindo o adversário com a parte lateral externa do pé. Uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, né? Nas descrições do golpe, a gente vai ver essa ideia de atingir o adversário, né? Na capoeira, a gente verdadeiramente não atinge o adversário. Por quê? Porque o adversário ele vai fazer um contragolpe de esquiva, uma defesa, e provavelmente vai fazer um contra-ataque. E daí eu terei que responder a esse contra-ataque também com um movimento de esquiva e um novo ataque. Então é assim que a capoeira vai evoluindo. Então quando a gente descreve o golpe, a gente até usa esse termo de atingir o adversário. Então a intenção, como a gente está estudando a capoeira como luta, é de atingir, mas o adversário ele vai se abaixar ou vai esquivar, né? E vai dar um jeito de se defender do meu golpe, ok? Então, falando da armada, um golpe em pé, um giro que o capoeirista solta aquela perna que estava para o lado de trás, que estava no recuo, tá? O pé vai bem alto, tentando acertar a parte lateral do adversário, né? Para frente, então. A bênção, olha só, o capoeirista em base ginga, olha aí, né? Tudo está entrando no movimento da ginga, certo? Procura atingir o adversário com a perna de trás. Novamente, então, aquela perna que estava no recuo, na ginga, ela vai ser lançada para frente e vai tentar acertar o adversário com a planta do pé. Então, ele não é um chute feito com a ponta, né? O pé vai flexionar e é a planta do pé que vai tentar acertar o adversário. Então, na verdade, ele nem é um chute, ele é um empurrão, tá? Esse chute, ele empurra o adversário. É como se o adversário chegasse muito perto e eu uso esse chute como se eu apoiasse a sola do meu pé no peito do adversário e empurrasse ele para trás, certo? Então, essa é a bênção. Então, já vimos 2 golpes. O martelo talvez seja um dos golpes mais conhecidos dentro da capoeira, né? E um dos mais bonitos. E um daqueles que exige maior flexibilidade do capoeirista. Novamente, olha só, todos os golpes a gente está vendo isso. Estando em base ginga, a perna de trás sobe lateralmente flexionada, distendendo-se para tocar o adversário. Então a perna vem lá de trás, ela sobe inicialmente flexionada e no final do movimento é que o joelho vai estender e soltar o pé o mais alto possível, né? Vários capoeiristas conseguem atingir mais de 2 metros de altura com o pé nesse golpe. Então ele é um golpe de grande amplitude, tá? O capoeirista tem que ser muito flexível para fazer esse golpe e deixá-lo bonito. A meia-lua de frente, né? Então, meia-lua a gente já mais ou menos tem uma ideia do que é, né? Como se eu fizesse o desenho de uma meia-lua com o pé. Então, consiste em lançar a perna de trás da ginga, agora ela vem esticada, então ela vem totalmente estendida, num movimento de rotação de fora para dentro. Então, a minha perna lá de trás, ela vai rotacionar desde lá de trás, esticadona de fora para dentro, fazendo o desenho da meia-lua, certo? A parte que toca o adversário é a parte interna do meu pé, a parte de dentro do meu pé. Então, nesse movimento de rotação, é a parte de dentro do meu pé que eu vou tentar acertar também na lateral do meu adversário, ok? A meia-lua de compasso, também, se a gente pensar, né, meia-lua vai ser um movimento novamente de giro de uma das pernas, tá? É um golpe no qual o praticante agacha-se sobre a perna da frente. Então, novamente, a gente está pensando na ginga. Eu tenho a minha perna do recuo, a perna da frente, então eu vou me agachar sobre a perna da frente e com a outra perna livre, aquela que ficou lá para trás, faz um movimento de rotação.
varrendo na horizontal ou diagonal. Quando inicia-se o movimento de rotação, as duas mãos vão ao solo para melhor equilíbrio e atinge-se o adversário com o calcanhar. Então é como se eu me agachasse à frente, sobre a minha perna da frente, apoio as mãos no chão e aquela perna que ficou lá atrás, naturalmente ela já vai sair do chão. Então eu rotaciono ela e trago ela para frente. Como a gente pode ver lá, ó, no nosso GIF, ó, perna roda, bem alto também, o mais alto que o capoeirista puder colocar o pé, ok? A ponteira, um movimento bem simples, um dos mais básicos. Normalmente quando você está começando na capoeira, você aprende a ginga e aprende a ponteira logo em seguida. Vamos dizer, é o primeiro golpe, né, que a gente aprende quando está iniciando no treino de capoeira. Então é um movimento simples, chutando-se o adversário com a ponta do pé, estando totalmente de frente e esticando-se a perna, novamente, a perna que está lá atrás no recuo da ginga. Consiste em um chute reto, forte e bem rápido. Esse golpe gera hemorragia interna devido à força e modo do chute. Lembrando novamente que a gente fala, né, nessa consequência de um chute desse, mas a ideia da capoeira não é exatamente acertar o adversário, tá? Então, na ponteira, como eu falei, um dos golpes mais simples de ser executado e um dos primeiros que a gente aprende logo depois da ginga, a perna que está lá atrás, ela simplesmente faz um chute reto para frente, mas olha só lá no GIF, e ela tem que voltar lá para trás. Então eu não apoio o meu pé no chão à frente, tá certo? Esse é um erro comum de quem está começando. A perna vem de trás, chuta e volta lá atrás para apoiar na ginga de novo. E daí qual vai ser o movimento? Base e troca de lado, certo? Então daí eu posso fazer novamente com esse pé, volto, base, troca de lado. Estão percebendo como o golpe vai encaixando com a ginga? Tá? Isso que é o importante da gente entender. A chapa de costas, um movimento de capoeira Angola. O que é a capoeira Angola? Tá? Capoeira Angola é uma capoeira mais tradicional que a capoeira regional. Então até agora a gente estava falando mais dos golpes, desses golpes de grande amplitude, que são mais utilizados na capoeira regional. A capoeira Angola é uma capoeira mais tradicional, que não tem tanto esses golpes em pé e de grande amplitude. É uma capoeira mais agachada, mais rente ao chão, tá? Então, a chapa de costas é um movimento bem característico desse formato de capoeira, da capoeira Angola. Então ela consiste num pontapé efetuado de costas para o adversário, normalmente de forma a atingir a cabeça ou o tronco do oponente. Então é como se o capoeirista, a partir do movimento da ginga, fizesse um giro, se agachasse de costas e soltasse o pé para trás. Olha só como a gente vê, ó. Ele está com as mãos apoiadas sobre uma das pernas e solta o pé num chute para trás, ok? Segundo exercício nosso, então. Agora, eu quero que você faça uma lista dos movimentos de ataque da capoeira. Será que você vai lembrar o nome de todos eles? Se você não lembrar, você pode até voltar um pouquinho lá no material que nós temos ali, os slides que nós temos no Classroom, e dar uma olhada, né? Então, vamos tentar trazer o nome desses golpes que nós vimos hoje aqui para a nossa lista, tá bom? Então, você vai ter no seu caderno aí o teu exercício descrevendo a ginga. Agora vamos fazer uma lista dos movimentos de ataque na capoeira. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir.
E aí, conseguiu fazer a sua lista? Lembrou dos nomes ou precisou pesquisar lá nos slides? Se você pesquisou, não tem problema, tá? Mas se você fez aí só da sua cabeça, lembrando, vamos dar uma conferida juntos? Então, olha só, os golpes de ataque que nós vimos hoje. A armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente, a meia-lua de compasso, a ponteira e a chapa de costas. Lembrando que essa lista são alguns movimentos de ataque, os mais básicos, os mais conhecidos, tá bom? Se você conseguir executar todos esses movimentos aqui, o teu repertório na capoeira já vai estar, muito bom, tá? Agora, revisando então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos nesse nosso vídeo de hoje. Primeiro, a ginga é o movimento base da capoeira, né? Nós temos que dominar a ginga para poder depois encaixar os outros golpes, tá? São 52 golpes da capoeira que estão escritos, catalogados, fora as combinações. Então, esse número com certeza é muito maior. De forma pedagógica, didática, nós dividimos os golpes em ataque e defesa e falamos nesse vídeo dos movimentos de ataque, dos golpes de ataque, que foram a armada, a bênção, o martelo, a meia-lua de frente de compasso, a ponteira e a chapa de costas. E claro, existem muitos outros golpes, movimentos de ataque na capoeira, tá? Mas nesse vídeo nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre esses movimentos da capoeira. Até breve. Tchau!